Bom dia para quem está aqui presencialmente hoje ao vivo e bom dia para quem está assistindo no YouTube. Quero dar as boas-vindas para quem está vindo pela primeira vez e também para quem vem sempre. O nosso encontro de hoje, ele tem como tema como lidar com o caos, como se sustentar em meio a esse caos que nós vivemos no nosso cotidiano, em meio a esse caos que é a nossa vida contemporânea, né? Esse caos que a gente reconhece como é uma desordem, né? Como um estado de desordem, com muitas coisas fora do lugar, em que a gente fica se sentindo perdido, em que a gente fica se sentindo sem saber por onde se reencontrar, sem saber por onde começar os nossos movimentos, e a gente fica muito afetado por tudo isso, né? Então, trouxe hoje, eu tirei uma cartinha para o início do nosso encontro, e eu vou tirar uma outra cartinha para o final do nosso encontro. E a primeira cartinha que saiu hoje desse oráculo aqui, chamado Oráculo do Pão, que é muito inspirador, ele sempre me traz chaves para a gente aprofundar o nosso caminho, né? A primeira cartinha que saiu foi essa daqui, ó, Generosidade. Acho que está ao contrário para vocês, mas eu vou ler aqui para vocês. Então, generosidade. Somos parte de uma grande teia que abrange o universo. Cada pensamento, cada fala, cada gesto afeta a nós mesmos e ao todo. Interagir é agir com consciência, sabendo que tudo e todos são importantes. Viver amorosamente é viver em harmonia, é se dar e receber em nome de todos. Essa carta de hoje, ela é bem bonita, assim, ela traz mesmo essa inspiração de a gente se trazer para essa experiência, para estar consigo, mas num lugar de que estar consigo é estar com os outros, é estar com o outro, com esse outro com quem a gente interage, esse outro dentro de nós com quem a gente interage, né? Esse outro são essas vozes, essas outras personalidades nossas que nos habitam, mas também esses outros com quem a gente interage na vida, né? Então, as pessoas com quem eu interajo no trabalho, nas minhas relações pessoais, na minha família, né? Então, como que eu interajo com esses outros com mais consciência? Como que eu ajo com consciência, né? Então, essa é uma chave que essa carta traz, assim, como compreender a generosidade como essa interação com consciência, sabendo que tudo e todos são importantes, que tudo que nos acontece é importante, que tudo que nos acontece tem uma razão de ser, mesmo que eu desconheça essa razão de ser, né? E isso é uma grande chave para a meditação, de atenção plena, uma grande chave para esse momento de cultivo da nossa presença, porque, em geral, a gente está lutando, né? A gente sofre porque a gente luta o tempo inteiro com aquilo que nos acontece, né? Então, essa chave de interagir com consciência, de se abrir para se perceber e para estar consigo, considerando que tudo e todos são importantes, é uma chave que faz com que a gente retorne a nós sem nos julgar, né? Num lugar de descanso do julgamento. Não é um descanso da consciência, não é uma anestesia, não é um amortecimento, mas é um estado em que eu me abro eu me abro para o exercício de não julgar aquilo que me acontece, né? E de dar espaço para que que me acontece se espalhe dentro de mim, de modo que eu consiga olhar para isso. Então eu me abro para tirar o véu que está diante dos meus olhos, para olhar para isso que está como está, sem querer mudar, sem precisar lutar contra, sem precisar reagir imediatamente. Porque quando a gente reage imediatamente, a gente geralmente age segundo nossos automatismos. E quando a gente age com calma, com parcimônia, quando a gente se coloca diante das coisas sem precisar reagir imediatamente,
a gente tem tempo, nem que seja alguns segundos, para se perceber, para se recolher, para absorver aquilo que é, aquilo que está, e então elaborar com um certo discernimento, que não é racionalidade, tá? É um discernimento um pouquinho mais amplo, é uma consciência mesmo, né? Então a gente abre o olhar para sair do nosso automatismo e fazer escolhas mais conscientes de como agir dentro desse lugar, de agir como se tudo e todos fossem importantes, né? Aí a gente encontra uma forma de viver com amor, né? De viver com um movimento, de fazer uma harmonização. E é aí que esse caos, ele deixa de ser um estado aterrorizador para a gente, para ser um estado que é a matéria-prima da nossa transformação, que é a matéria-prima do nosso movimento de colocar essa vida em ordem, e não numa ordem disciplinadora, no sentido autoritário, mas numa ordem disciplinadora que é a ordem com que a gente consegue se movimentar, né? Uma ordem em que os meus movimentos eles são mais harmônicos, em que os meus movimentos eles são mais amorosos, porque eles são mais fluidos, porque eles são mais harmoniosos, né? Então, é um fluxo que se abre, né, como diz aqui na carta, né, em que o dar e receber ele se organiza, né? Em nome de só de mim? Não, em nome de mim e em nome de todos ao nosso redor. E é por isso que a prática, ela entra num lugar em que a gente, quando trabalha para nós, isso se irradia para nossa vida, isso se irradia para os nossos encontros cotidianos, isso se irradia para as nossas relações, né? Então, eu quero convidar vocês a fazer uma prática hoje de trazer esse tipo de sustentação para o nosso caos, né? Então, toda vez que um pensamento me atravessar, que um pensamento interromper a minha prática, toda vez que uma imagem, por mais bela que ela seja, interromper a minha prática, toda vez que eu for atravessada por uma sensação incômoda, eu vou fazer o exercício de não reagir imediatamente. E ao não reagir imediatamente, eu vou interagir com mais consciência com esse estado, com esse atravessamento, com essa interrupção. E eu vou gentilmente me trazer de volta para a respiração. Se esse pensamento, se essa imagem, eles forem pensamentos e imagens que precisam ficar, você vai seguir atenta à sua respiração e ele vai estar. Se não for, você vai voltar para a sua respiração e esses pensamentos, essas imagens, essas sensações, esses atravessamentos, eles vão se diluir, né? Então, assim, se for importante, isso provavelmente vai permanecer e a gente vai exercitar, lidar com isso, estando atentos à nossa respiração, estando atentos à entrada e à saída do ar. Se não for importante, vocês vão perceber que elas vão se esvair aos poucos, né? Conforme a gente vai dando espaço para a respiração, vai dando espaço para esse estado de ser aqui e agora, de apenas estar consigo, tá? Esse é o meu convite de hoje. Então vamos lá. A gente vai trabalhar inicialmente, eu vou colocar uma música para abrir, tá? A música, ela na meditação de atenção plena, a gente evita qualquer tipo de suporte, né? Contagem de respiração, música, né? Porque ela é um encontro com o silêncio, ela é um encontro com esse estado, né, interior. Mas como eu sei que aqui muitos de vocês estão começando agora, então eu vou começar essa prática com uma música, né? Uma música de, de um chamada, né? Enfim, uma música de um autor chamado Caro Nash. E a gente vai realizar essa prática com a música inicialmente, deixar que a música nos conduza, que ela nos leve a um estado, e aí é o estado que você vai ser, para onde você vai ser levado. E aí a gente vai se trazer sempre de volta para a respiração. E aí quando essa música acabar, a gente vai entrar num estado de silêncio, tá? E aí eu vou fazer essa condução.
para ajudar você a se trazer de volta sempre que necessário. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos começar a nossa prática de hoje? Então eu vou soltar aqui a nossa música. Então fecha os olhos, encontra um apoio, encontra seu apoio próprio. Então encontra esse lugar em que você consegue estar com a coluna alinhada, mas sem rigidez, né? Apoia sobre os seus isquios, são esses 2 ossinhos aqui do bumbum onde a gente senta. Encontra esse estado em que você, está alinhado e sem rigidez, você consegue estar relaxado, mas de alguma forma você está sobre você mesmo, sobre você mesma, né. Por que que a gente busca esse estado de estar alinhado? Né, porque se a gente relaxa, se a gente se entrega, a gente vai encontrando um lugar, assim, um langor, né, a gente vai se entregando para um torpor, para uma anestesia, que é o estado que a gente busca quando a gente, quer fazer um trabalho de entrega para dormir, por exemplo, né. A meditação antes de dormir, ela tem um outro propósito, ela tem um propósito de se entregar, né, assim, de entregar o seu peso, de relaxar, né, e de você ir se entregando para aquela posição do deitado. É totalmente diferente da prática que eu quero trazer aqui hoje, em que a gente quer encontrar sim um relaxamento, quer entregar os pesos, os ombros, mas a gente quer fazer isso com presença, se trazendo para o centro, alinhado, né, porque na vida a gente precisa encontrar o nosso centro de forma alinhada, a gente precisa encontrar esse alinhamento próprio, né. Então, encontra essa postura alinhada, mas sem rigidez. Fecha os olhos e se percebe, percebe como você está. Conforme você solta o ar, você vai deixando cair o peso dos seus ombros, você vai deixando derreter essa máscara social do seu rosto. Percebe essa máscara se diluindo, essa máscara que é o seu eu conhecido, né, que é esse eu que a gente sustenta. Ela não é uma máscara negativa necessariamente, ela só é uma máscara com a qual a gente se acostuma. Então vai deixando cair essa máscara, vai deixando cair o peso dos ombros, vai sentindo derreter esse aperto do peito, essa armadura com a qual a gente lida cotidianamente. E toda vez que você inspirar, você vai trazer o ar para dentro de você, e conforme você traz o ar para dentro de você, você se traz para dentro de você. E ao se trazer para dentro de você, você vai pedindo permissão para si mesma, para si mesmo. Vai pedindo permissão para vivenciar essa prática de contato consigo. E toda vez que você soltar o ar, você dá espaço para isso que está dentro de você se espalhar, se esparramar dentro de você, de modo que você consiga olhar para isso com mais clareza, de modo com que você vai deixando isso estar. Então você inspira e se traz para dentro de si e expira, deixando isso estar. Eu vou colocar música para a gente poder iniciar essa prática. Boa viagem. Leva sua atenção para a entrada e para a saída de ar. Percebe o ar quente entrando, ou melhor, o ar frio entrando e o ar quente saindo.
ombros relaxados, soltos. Conforme o ar entra e o ar sai. Aqui a gente exercita o silêncio da alma, da mente e o silêncio do corpo. Deixa a música te levar. Mas mantenha sua atenção na respiração. No ar que entra, quente, frio, e no ar que sai. Deixa a sua respiração dançar junto com essa música. Deixa a música conduzir a sua respiração, conduzir o ritmo da sua respiração. Se você perceber alguma captura acontecendo, se dá conta dessa captura e gentilmente se traz de volta. Se traz de volta para a respiração, para o ritmo dessa música. A travessia que essa experiência te proporciona.
Permanece nesse silêncio. Sente a música seguindo a sua vibração dentro de você. E vai se abrindo para escutar a sua música interna. Essa música que é conduzida pelo ritmo da sua respiração, ao pulso dos seus batimentos cardíacos. Vai dando espaço para perceber o pulso do coração e o expandir e o recolher da respiração. Se dá conta de onde você está aqui agora. Se dá conta de como você está aqui agora. Se você ainda está atento à respiração, siga nesse caminho. Se você se desconectou, se traz de volta, gentilmente, com muita generosidade consigo. Interagindo com consciência em relação ao que te acontece. Deixe os barulhos do ambiente fazerem parte dessa sua música, da sua música interna, que conta com os sons da sua respiração, com os sons que o seu corpo emite, mas considerando que os sons do seu ambiente, eles aí estão, e eles fazem parte dessa experiência. Percebe eles sem precisar interagir com eles, sem precisar reagir a eles. Percebe se você ainda está atento à sua respiração. Se não, se traz de volta mais uma vez. Quantas vezes for necessário. Essa é precisamente a prática. Isso é praticar meditação. Se trazer de volta quantas vezes for necessário. É assim que a gente ergue a nossa sustentação interna. É assim que a gente aprende a se trazer de volta quando somos capturados pelo caos.
Quando as ondas do mundo nos levam, a gente percebe e com muita calma, com muita gentileza, com muita generosidade, a gente vai se trazendo de volta, sem pressa, encontrando o caminho, construindo o caminho a cada milímetro de movimento entre onde você estava e onde você está agora. E aos pouquinhos a gente vai se preparando para encerrar essa prática. Se dá conta de onde você está. Caso você se sinta expandida, expandido, vai aos pouquinhos trazendo de volta a sua energia mais perto do seu corpo, condensando e guardando isso que se abriu. Faz algumas respirações mais profundas, como quem espreguiça por dentro. Solta o ar pela boca mesmo, escutando o som desse ar que sai. Inspira, expandindo seu peito, seu ventre, seu abdômen. E vai deixando essa inspiração e essa expiração ganharem um espreguiçamento do seu corpo. Movimenta um pouquinho os lábios, engole a saliva. Move um pouquinho os dedos dos pés, os dedos das mãos. E vai se trazendo de volta. Muita calma. Inspira e ao soltar o ar, você faz um som de ah. Ah. Faz isso algumas vezes. Ah. Ah. Caso você ainda não esteja de olhos abertos, então vai abrindo os olhos. Eu vou tirar aqui a última cartinha de hoje para fechar a nossa prática. Então saiu. E deixa eu gravar aqui. Gravar para o pessoal do Instagram também. Saiu aqui a cartinha humildade. Humildade é a coragem para agradecer. Coragem para reconhecer seus próprios erros.
coragem para reconhecer que precisamos de ajuda, coragem para reconhecer seu espaço no universo, coragem que permite reconhecer que, apesar de sermos pequenos, somos parte integrante da nossa grandeza. É muito interessante essa percepção da humildade como coragem, né? Uma coisa um pouco inesperada. Então, como que a gente constrói essa humildade, essa coragem para a gente ser do nosso tamanho, exatamente do tamanho que a gente é, nem maior e nem menor. Coragem para a gente ser exatamente como a gente é, sem precisar se proteger tanto, sem precisar reagir tanto, sem precisar se mudar tanto. E aí, o paradoxo acontece, né? O grande paradoxo. Quando a gente aceita ser exatamente como a gente é, quando a gente aceita o que está exatamente como está, a gente encontra paz, a gente encontra meios de harmonizar a nós mesmos, a gente encontra o caminho da nossa transformação pessoal. Então, essa foi a experiência de hoje. Eu agradeço pelas presenças presenciais, né, e online. Para quem está aí assistindo do presencial, quando eu falo presencial, eu falo ao vivo, tá? Porque eu considero que é uma presença mesmo, né? Mas que você que está assistindo online também tenha encontrado essa presença, né? Assistindo no YouTube, né? Que você também tenha encontrado essa presença por aí, que você tenha encontrado essa abertura para estar por aqui, sem interrupções de notificações, né, sem ficar se distraindo com outras coisas na internet. Eu espero que você tenha conseguido abrir essa clareira de experiência aqui comigo hoje. Então, eu vou me despedir de vocês que estão assistindo no YouTube, para ficar com quem está assistindo presencialmente aqui ao vivo, e a gente vai tirar dúvidas, a gente vai dar orientação, né, para algumas pessoas e encerrar o nosso encontro de hoje, tá bom? Então, se você sente vontade de participar das gravações desses encontros ao vivo, sinta-se convidado. Eles acontecem toda terça-feira de manhã. Eu vou deixar aqui na descrição o link da comunidade Presença Viva no WhatsApp, que é por lá que vocês têm acesso ao lembrete e têm acesso também ao link do Zoom para estar com a gente. Tá bom? Então, um grande abraço, boa semana para vocês, até mais.